muito bom dia! E hoje vamos para mais uma série do empreendedorismo e o feminino. Mais uma live para a gente falar sobre essas dinâmicas, né? E eu gosto muito de falar sobre o comportamento. E esse comportamento é onde a gente consegue fazer essa autoanálise, auto-observar, né? A gente está muito acostumado em falar sobre criança interior, depois veio esse assunto sobre o feminino ferido. E eu quero trazer aqui as dinâmicas, né? Que o feminino ferido, ele é uma face da criança interior ferida. Então não basta curar a criança, não basta o resgate da criança. A gente precisa fazer o desenvolvimento, o amadurecimento psíquico dessa criança, porque dentro desta dor infantil, né, no momento que uma mulher vem aqui e quer empreender, né? Hoje o digital é o nosso ápice, hoje o digital é o mais próximo daquilo que a gente considera a liberdade, né? A liberdade de tempo, a liberdade de fazer o nosso dinheiro, receber o nosso dinheiro através daquilo que a gente oferece. E dentro dessa dinâmica, a gente tem muito ideias distorcidas do que é, né? Então a gente tem que começar a analisar e acontecer um processamento interno de entender qual é a maior dor da maioria das mulheres que empreende hoje. É acreditar no que vem de fora, na falácia que vem de fora, que é o quê? Eu não estou prosperando. E aí a gente está sendo sobrecarregada de informação para dizer que o processo que a gente está vivendo tá errado e a gente não está prosperando. E a gente não tá dentro dessa dinâmica aonde a prosperidade faz parte. E por que que não, né? Daí vem aquelas histórias de é mãe, é pai. E aí isso continua apoiando essa falta de força dentro de nós, né? Que é, quais as consequências disso? Quem sou eu? Quais os meus comportamentos dentro da ferida e quais são os comportamentos fora da ferida, né? E é disso que a gente vai falar. O que a gente tem que começar entendendo primeiro? Aqui, né, eu falo bastante para terapeutas, mas isso também vai servir para qualquer outra profissão, mas eu vejo que a profissão dos terapeutas é a mais desafiadora. Por quê? Porque é uma profissão que ela carrega um peso, um julgamento, um tabu. Que é aquela coisa de cuidado, né? Que já falamos em outras lives sobre a compensação. Aonde me faltou um pilar de nutrição e hoje eu tento compensar esse pilar com outra pessoa, com outras pessoas, fazendo o mesmo pelos outros. Só que quando eu faço não é o problema, porque às vezes isso é, né, o sentido da tua vida, é a coisa que tu tem como missão ali, que tu considera isso como missão. Só que quando isso aí tá em compensação, é o quê? Eu quero consertar o passado. Então eu entro numa compulsão por dar. Então eu vou dar tudo aquilo que eu não tive. E eu vejo que muito na profissão dos terapeutas é a profissão que mais tem essa compensação. Porque é uma compensação de nutrição, de cuidado, de ver o outro, né? Como a gente trabalha muito com energia e pitada do espiritual também, é esse olhar energético que ninguém enxerga, ele é um lugar onde tem que ter muita sensibilidade. E essa sensibilidade, ela traz uma profundidade aonde as pessoas gostam de vir porque elas se sentem vistas, né? Elas se sentem notadas. E aí a gente se coloca às vezes nesse lugar de tipo, eu preciso me abandonar para enxergar o outro, para entregar para o outro. Por quê? Porque ele reflete a minha dor. E nisso eu abro mão da minha própria abundância, eu abro mão da minha prosperidade. Então eu abro mão de, às vezes, cobrar o que eu deveria cobrar. Só que a gente não vê que isso também é uma profissão, né? Que isso também é algo que faz parte e que não é uma ameaça. Então, se a gente vai olhar, é como eu digo, né? Se a gente vai olhar para todas as outras profissões, né? Eu preciso fazer a minha unha. Eu vou na manicure e não é porque a manicure, às vezes, ela
perdeu uma unha, ou a autoestima dela balançou por causa disso, ou ela teve uma dor relacionada ao embelezamento da unha, do cabelo, da pele, enfim, né? O mundo da beleza, por exemplo, né? Não é por causa que isso acontece que a pessoa ela vai minimizar as necessidades básicas dela, levando ela para sobrevivência, né? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai pegar e vai olhar para um lugar que eu olho e penso assim, a minha profissão ela é igual a qualquer outra profissão. A minha profissão sendo igual a qualquer outra profissão, eu vou poder cobrar sobre isso, né? Eu vou poder fazer alguma coisa sobre isso. E quando eu faço alguma coisa sobre isso, eu não minimizo as minhas necessidades básicas, eu não minimizo aquilo que eu faço, aquilo que eu cobro. É igual um advogado. Um advogado não é porque tu tá com algum problema na justiça que ele vai deixar de te cobrar. Como eu falei mesmo, né? A manicure. Não é porque a manicure teve uma dor ali em relação à unha, ao dedo, sei lá, a beleza dela, né, que ela vai deixar de cobrar. Então aqui, quando a gente olha e abrange isso, a gente olha para esse lugar de, puxa, eu sou uma terapeuta, que eu tô numa dor, então eu tô entrando nessa compensação. Então eu me diminuo, né? Eu entro naquele lugar que eu vou agindo conforme eu preciso agir, eu vou me anulando, eu vou como é que eu vou dizer assim, eu vou me moldando a este lugar e eu acabo não entendendo o que de fato eu faço, né? Eu acabo não entendendo o que de fato eu preciso fazer dentro desse lugar. Então, como que eu vejo, né? Quais são as posturas quando a gente tá com esse mundo emocional imaturo e quando a gente não está? A primeira coisa é a prosperidade, né? E a prosperidade em todos os sentidos. A prosperidade quando eu olho para minha vida, se eu tenho muito mais a agradecer, muito mais a reclamar. É aonde que tá o meu foco, né? Para como que eu olho a minha vida? Se eu olho a minha vida na escassez, se eu olho a minha vida na abundância, se eu olho a minha vida de um jeito que eu tô sempre vendo um defeito. Isso fala sobre o meu mundo interno, como eu vejo a vida. Isso fala sobre como eu aceito as coisas na minha vida, né? E o quanto eu acho de direito que eu tenho sobre aquilo. Então, quando a gente fala sobre como que eu sei quando eu tô com o meu feminino ferido e como que eu tô com o meu feminino equilibrado. O feminino equilibrado, ele traz o quê? Ele traz essa percepção de que eu sei quem eu sou, eu sei o que eu entrego. Então, por mais que haja dor dentro de nós, né, porque a gente não tem como se livrar disso, a gente tá no mundo de provas e expiações, a gente tá aqui para evoluir, a gente tá na 3D. 3D é denso, 3D é pesado mesmo, 3D é a gente se desenvolver dentro do caos, né? Então a gente tem que amadurecer para conseguir ter uma visão de quinta dimensão. Não é que as coisas vão melhorar no externo. O mundo ele continua caótico, né? O mundo ele vai continuar com tudo que consiste ele, que abarca ele. Só que a minha visão em relação o julgamento que eu faço do todo. Então, a minha frequência ela vai se modificando, a minha frequência ela vai se moldando, a minha frequência ela vai entendendo essa dinâmica, o meu nível de expansão da consciência, né? Quanto mais a minha consciência está expandida, mais eu vou ali olhar para uma dinâmica, seja abundante ou seja ela escassa, né? Eu vou olhar para isso de uma forma como está o meu mundo interno. Então, a maioria das vezes, quando a gente vai querer empreender, né, a gente começa a achar que se eu buscar o meu propósito, eu não vou sofrer. E pelo contrário, a tua busca do propósito é o que vai fazer tu te desenvolver. Porque tu vai precisar abandonar uma velha pele para que uma nova pele nasça. Porque do lugar que tu tá hoje, não tem espaço para aquilo que tu quer, porque se tivesse tu já teria, isso já estaria na tua vida. Então, para que eu tenha resultados diferentes, eu vou ter que ter comportamentos diferentes,
né? E esses comportamentos diferentes é o que vão trazer o resultado que eu quero. Eu ir mudando a minha frequência, né? Para eu entrar em ressonância aquilo que eu tanto gosto. E da onde vem isso? Vem do desejo, vem dessa minha vontade genuína, forte, de eu olhar pro que eu quero e falar, é isso que eu quero, é isso que eu mereço. Só que quando a gente tá dentro dessa dinâmica infantil, dolorida, a gente tá num lugar impotente, então a gente tá num lugar pequeno. A gente entra às vezes numa fantasia de que a vida ela vai trazer, de que é só eu intencionar, de que movimentos que vão me desconfortar não vai precisar, de que eu trabalhe a minha mentalidade, não vai precisar desse lugar, não vai ancorar nesse lugar. E não ancorando nesse lugar, vai acontecer o quê? Vai acontecer de como se, tipo assim, o que vier tá bom. O que vir, o que tanto faz eu vir. E aí eu entro numa postura de salvadora, que tem carências dentro de mim que não estão resolvidas, e dentro dessas carências é essa frequência que eu emano. Então eu dou demais, porque tem um desequilíbrio, né? Eu estou doando demais, e dentro desse desequilíbrio de doação é o que eu vou ressoar para fora, porque eu não entendo. Bom dia, minha querida. Eu não entendo que dentro de mim tem algo que eu posso oferecer. Não tem esse reconhecimento. Então, eu ainda sou alguma coisa. O meu poder, ele ainda tá onde? Ele ainda tá, talvez, né, dentro das possibilidades, em alguma ferramenta que eu tenho. O meu poder, ele tá em quem eu sou, mas dentro de quem eu sou, baseado numa mentira. Né? Numa mentira é o quê? Aquilo que te destrói e não aquilo que te eleva. Uma verdade é o que te eleva, uma mentira é o que te destrói. Então, dentro de uma identidade que tá te destruindo, e muitas vezes é a identidade do sacrifício. É a pessoa que acredita, ela vive dentro da crença de que ela acredita que o sacrifício é o que vai me levar ao meu desejo. É o sacrifício que vai me levar pro lugar que eu quero. Então eu vou botar um gás, vou dar um esforço aqui, né? E aí ela esquece de outros pilares. Ela esquece que eu preciso entrar num equilíbrio, um equilíbrio dentro do caos, né? Porque vamos parar para pensar assim. Para que a gente consiga mudar um comportamento, a gente vai ter que ter um pouco mais de energia em algum lugar. Porque é como se eu tivesse um teto. Eu tenho um teto, eu vou até aqui. Eu quero quebrar este teto. Então, eu tenho um desejo, eu desejo alguma coisa. Se essa coisa ainda não tá na minha vida, é porque eu ainda não me tornei a pessoa que tá alinhada com esse desejo. Então, eu vou precisar mudar um comportamento. Mudar um comportamento para o teu ego é extremamente perigoso, porque ele morre de medo do novo. O novo é uma ameaça. Então, toda vez que for uma ameaça, tu vai encontrar uma resistência. Quando a gente está vivendo uma dinâmica dentro deste feminino ferido, né, que são comportamentos imaturos, é uma falta de noção de quem eu sou, eu não entendo o propósito, né, do porquê, o que é o meu trabalho, eu ainda me escoro em identidades que alguém me disse. É só ver, cada vez que tu tem que tomar uma decisão, o que acaba acontecendo? Tu recorre a alguém ou tu vai lá pra dentro de ti e tu pensa, como que eu sinto isso aqui? Ou se quando tem aquela ameaça, tipo assim, eu não tenho dinheiro, o que tu faz? Tu sai assim, oferecendo alguma coisa? Ou tu começa a fazer a leitura do teu trabalho e entender o que tu oferece tem uma transformação. A pessoa tá aqui e vai para cá. Ela tem uma linha, ela tem uma intenção, ela tem uma base sólida. Porque quando a gente tá no desequilíbrio, a gente vai entrar naquele lugar de sobrevivência. Então é uma ameaça. A minha frequência, ela vai para quê? Ela vai pro medo. Ela não vai pra coragem, ela não vai pelo amor, ela não vai pelo propósito. O propósito, ele é o amor. Então eu estou respondendo o quê? A sobrevivência. Eu estou em ameaça. Percebe? No momento que eu tô em ameaça, eu tô desconectada da fonte.
E a fonte sou eu. Então, quando a gente fala sobre conexão com o eu superior, é o quê? Conectada a um fractal meu que já está elevado, que ele já está atualizado, que ele já sabe como viver aquela vida. Só que é aquilo que a gente falou na live anterior. É como se, para eu acessar isso, eu olhasse pela janela. Só que o sol tá lá todos os dias e dentro dessa janela eu só vejo nuvens. E aí eu começo a acreditar piamente que não tem sol lá fora. Só que quando a gente é adulto, o que a gente faz? Fala para uma criança, ai, hoje o sol não veio. A criança ela vai acreditar que não existe sol. Depois que tu entende essa dinâmica, tipo assim, não, o sol ele nasce todos os dias, ele se põe e depois tem, né? Tem a nascente do sol e depois tem o pôr do sol. Então ele passa algumas horas aqui, né? Ele faz toda a volta, o sol vem todos os dias. Quando não tem nuvens ou quando tem chuva, o sol tá, só que ele tá fechado pelas nuvens. Assim somos nós, né? Então dentro desse lugar, o que eu faço? Eu olho isso pela uma dinâmica aonde eu não confio e não acredito que eu posso me conectar com essa parte mais sábia. E eu fico apegada a esse fractal mais primitivo, que vê as coisas como ameaça e que eu preciso reagir. O que é essa reação? É a reação no medo, né? É uma coisa onde eu vejo algo muito simplificado porque eu não tenho soberania, eu me vejo deste tamanho. E aí eu fico presa numa postura que a gente chama de postura vitimista. O que é essa postura vitimista? A gente tem medo de entrar em confronto com algumas falácias, né? Fantasias, ilusões, responsabilidade, vitimismo. Quando a gente usa essas palavras, a tendência do cérebro é o quê? Desconectar. Desconectando disso, o que acaba acontecendo? Eu nego algo que eu preciso ver, que tá na minha sombra, né? Então, no momento que eu nego isso, é como se não existisse. Se eu nego, se eu não falo, não existe. E também não resolvo. Então, eu fico naquele desejo fantasioso de quero, mas é igual eu falar assim, eu preciso me mudar. Eu preciso alugar uma casa, eu preciso comprar uma casa. Mas eu não tiro 5 minutos do meu dia pra eu ver assim, vamos ver qual o valor do aluguel hoje em dia. Vamos ver se está dentro das minhas possibilidades. Eu só fico pensando assim, eu preciso fazer dinheiro porque eu preciso me mudar. Só que eu não tenho uma base, né? Eu não entro em contato com a realidade de tipo assim, deixa eu pesquisar quanto que é casas, apartamentos na região que eu quero. Para eu olhar assim, nossa, isso é possível ou isso não é possível? O que eu preciso recalcular aqui? E isso acontece quando a gente empreende muitas vezes. Porque daí a gente acredita que as ferramentas, o que a gente são as nossas ferramentas. Então, quanto mais curso eu faço, mais poderosa eu sou. E não. Porque a gente tá investindo num vazio. E o vazio, ele acontece em ondas, né? Porque eu tô ali num efeito platô muito dolorido e eu preciso de uma adrenalina, que é o quê? Eu me desafiar uma nova coisa, fazer um curso. Só que a intenção desse novo curso, disso que eu tô buscando, ele responde ao vazio, uma imaturidade. Então, provavelmente vai ser só, eu vou dar toda a minha energia naquilo e depois eu vou me frustrar. E aquilo vai baixar tudo de novo. Então, eu vou viver mais um processo de dor até que algo me traga a sensação de salvação de novo. Que é, isso aqui vai dar certo. Que é essa ideia de estar sempre vislumbrando o futuro, sabe? Eu ainda vou chegar lá, eu ainda vou ser assim, eu ainda vou conseguir, eu ainda vou ser rica, eu ainda vou isso. Porque a gente nunca tá de fato... Eu tô agora, eu já estou vivendo isso, eu tô aqui no aqui e agora, eu tô ancorada no aqui e agora e esse aqui agora já está criando esse meu futuro. E isso aí, muitas vezes, é a partir da escolha, quando eu decidi que eu vou fazer tal coisa, eu decidi que eu vou prosperar, eu decidi que a partir de hoje isso vai começar a acontecer. A partir dessa decisão, naturalmente eu vou me desenrolando
para ir pro próximo nível, para ir na direção daquilo que eu quero, para ir na direção daquilo que eu decidi. E aí, o que a gente fica fazendo quando a gente tá nessa ferida? A gente fica aguardando circunstâncias. No aguardo, é a mesma coisa que tu tá falando pra ti, que é, tu tá esperando uma coisa que não vai acontecer. Só que ensinaram pra ti que é assim. E cada vez que tu toma uma decisão, é uma renúncia que tu faz. Então, no momento que tu faz uma escolha, aquilo tá te levando, né? É um movimento concreto que tá te levando pra onde tu quer. Mas tu fica, agora eu não posso, agora não dá, eu ainda vou fazer, eu ainda quero isso. Tu não abre a possibilidade de que no momento que tu decide alguma coisa, aquilo venha pra ti. Aquilo venha imediatamente pra tua vida, né? E quando a gente tá nessa postura da dor, né? Eu tô presa ali numa dor, eu tô ali apoiando uma parte minha impotente. Eu tô apoiando aquela parte que eu mesma não acredito. Que eu não tenho aquela força de encarar. É uma sombra, entende? Então, toda vez que alguém reclama sobre, eu não tenho prosperidade, tu tá anulando tudo aquilo que tu já conquistou. Tu não tá com uma visão madura aquilo, sabe? É a mesma coisa quando uma criança fala, eu não tenho brinquedo. Ela não tem um brinquedo novo. Ela não tá satisfeita com aqueles brinquedos. Ela já enjoou de brincar com tudo aquilo. Ela tá entediada. Ela tá com alguma necessidade básica não nomeada. E é isso que acontece com a maioria das terapeutas. Porque elas têm medo de sentir. Por isso que a gente fala sobre o feminino ferido. O feminino ferido é o mundo das emoções, tanto nos homens quanto nas mulheres. Esse mundo do sentir, esse medo da vulnerabilidade, porque hoje todo mundo é muito estimulado ao intelectual, à cabeça. Sentir parece uma ameaça, sentir é perigoso. Só que a partir do sentir que a gente cria a nossa realidade. Então a gente imagina, a gente sente, a gente tem desejo, e isso tudo faz parte do mundo das emoções. Né? Dentro desse mundo das emoções é o que a gente cria a nossa realidade. Por quê? Primeiro, tudo que a gente sente vai para a nossa primeira camada da aura, que é o campo etérico. O campo etérico é onde ficam os nossos traumas. A segunda camada da aura é onde fica o campo astral. É aquilo tudo que está no subconsciente. E que também a gente, muitas vezes, né, são as memórias que a gente vê nos sonhos. E a terceira camada é o plano mental. Então, o plano mental, ele abarca essas duas outras camadas. Então, quando o subconsciente está cheio de coisa, não processada, não vista, a tua realidade, ela tá toda esquisita, o subconsciente, ele tá comandando, porque ele comanda 95% da nossa vida. Então, a gente tem que ter presença, parar, investigar para perceber. A gente tá aqui sempre num piloto automático, porque a vida tá sempre te ensinando a acelerar. Quando a gente está fora da presença, a gente não percebe que acelerar e se esforçar não é o caminho. Isso é a maior falta de inteligência que a gente tem. Porque quando a gente está tranquilo, presente, é onde a gente tem clareza das coisas, né? Só que ninguém fala isso, todo mundo fala, vai meditar. Aí quem é que quer ficar igual um Buda na Terra, assim, meditando? Ninguém quer meditar. A pessoa quer solução. A pessoa quer virada de chave, a pessoa tem pressa, porque tipo assim, eu já estou muito tempo nesse lugar dolorido aqui e eu quero para agora, vamos setinar. Quando eu falo assim, vai fazer meditação, a pessoa vai pensar, estou perdendo meu tempo, eu tenho que, né? A crença instalada nesse sistema de crença patriarcal, que não tem nada a ver ser contra os homens, né? O sistema patriarcal é um sistema rígido, é um sistema masculino, que não tem nada a ver ser contra os homens, mas o masculino é o quê? O masculino é rigidez, o masculino é ação, o masculino é razão, o masculino é controle. Então tem o lado luz, tem o lado sombra. Então tem controle, tem autoagressão, tem automaltrato, tem sacrifício, tem vaidade, tem poder, tem rigidez. Porque todo mundo opera nesse lado desequilibrado. E o feminino é o quê?
é a presença, é o corpo, é o autocuidado, é a compaixão, é o caos, porque bom dia, porque é quando esse caos acontece que a gente consegue ir para a ordem, e a ordem é o masculino. Só que dentro dessa dinâmica do feminino ferido, ele vai fazer o efeito chicote para outro lado, para o masculino ferido, que é o que a gente vive hoje. Esse sistema patriarcal, que é um sistema de crença, é onde o que? A pessoa te acelera. Aí pensa assim, quem teve um pai rígido, ou quem teve um pai agressivo, ou quem vê os comportamentos de um masculino que a sociedade, por exemplo, repudia, tá? Isso é o que acontece na dinâmica do patriarcado. Isso é uma dinâmica que faz o quê? Te machuca, né? Um homem agressivo te machuca. Então a gente pega essa ideia de masculino, o masculino que machuca, o masculino dentro de nós, porque nós temos os dois. Então o masculino que machuca, então a crítica que eu faço, o auto-julgamento que eu faço, a rigidez que eu tenho comigo, o excesso de racionalidade é um auto-maltrato. A culpa, a vergonha, é tudo aquilo que esse masculino desequilibrado dentro de todos nós instiga para aquela parte que é o quê? A mãe, né? O feminino, o autocuidado, a confiança, a delicadeza, a doçura. Por isso que hoje todo mundo fala sobre a feminilidade, como se fosse um comportamento. A feminilidade são as consequências de um feminino alinhado. E ele não é rótulo, entende? Então, eu falei isso mais naquela live do masculino e do feminino, que eu dou os exemplos das cartas do tarô, né? Do imperador e da imperatriz. Então, o imperador em desequilíbrio, ele é um homem vaidoso, ele é um homem controlador, ele devasta o jardim da imperatriz, né? Isso não fala sobre os comportamentos de relacionamento, fala sobre isso dentro de nós, porque nós temos a energia masculina e feminina. Quando a gente vai empreender, é muito diferente de quando a gente tem um emprego. Por quê? Porque quando a gente tem emprego, a gente vive a nossa vida e a gente sabe que as nossas tarefas estão lá. Então, a gente vai lá e bota a nossa energia em algo que demandam pra gente. Quando nós temos o nosso negócio, quando a gente vai empreender, nós temos que gerar essa energia para entregar isso pro mundo, porque eu gerencio essa consciência do meu negócio. E o que acontece dentro disso? Eu preciso estar com essas duas energias em equilíbrio também. Eu preciso entregar isso. Só que quando a maioria das terapeutas, por exemplo, né, elas entram nessa dinâmica de que eu tô entregando algo aqui e ela tá ferida, ela tá entregando um pouco da dor dela e essa carência. Ela tá parada nessa carência, percebe? E dentro dessa carência, ela faz o quê? Ela ressoa com outras pessoas que estão querendo receber. E ela não recebe nada. Ela fica ali no perfil da doadora e ela só atrai tomadores. Porque daí, quando a gente vai ver, tem um monte de emoção enrolada com aquilo ali, porque ela não está olhando para as emoções dela. Ela não está identificando, validando, percebendo, acolhendo. Ela tá perdida ali num caos interno que ela não entrega o que ela tem para entregar. Então, quais são essas posturas? É a postura que todo mundo fala. Eu não tô conseguindo prosperar. E é como a ideia, né, de receber pagamento pelo trabalho, ela tá enrolada ali, né, todo mundo fala do emaranhado, desse emaranhado com o emocional. O dinheiro, ele é emocional. Então, se eu tô com uma desordem interna emocional, o meu dinheiro vai refletir isso. E é em qualquer coisa. Se o meu emocional ele não tá alinhado, ele não vai estar alinhado dentro da dinâmica da minha família, dentro da dinâmica dos meus relacionamentos, dentro da minha carreira, dentro da minha saúde,
né? Uma coisa é ligada à outra. Então, quando eu entro dentro deste caos, eu começo a querer buscar fora. Só que a resposta ela é toda dentro, nós somos a central de tudo isso, né? E quais são as consequências? É aquela postura que eu acho que eu tenho que entregar tudo, então eu vivo num molde. Hoje, o que a internet entrega muito, assim? Parecer. Antes de parecer, a gente tem que ser. Por que todo mundo quer parecer high ticket? Então, todo mundo quer parecer, todo mundo aparece com uma roupa que vai passar a autoridade. Só que não adianta a roupa parecer autoridade. Quando o cliente senta na tua frente, tu entrega o quê? Tu entrega que, passa na beleza. Passa como eu sou chique, passa na minha vibe de rica. E aí tu não entrega conteúdo, tu não entrega aquilo que tu diz que tu entrega. Tu entrega só um cartão de visitas, né? Mas a transformação da pessoa não acontece. E isso é a maior burrice que a gente pode querer comprar, né? Querer comprar o poder. Não tem como comprar poder. A gente deixa a nossa potência vir para fora. E como que essa potência vem para fora? Quando eu paro de anular a dor. Quando eu começo a entender as consequências, os meus comportamentos, o padrão, aquilo que me leva a esse resultado. Só que as pessoas ainda estão com a ideia de que é uma coisa fora. Então, se eu tiver mais um curso, eu vou ser mais poderosa. Eu já atendi várias pessoas que tinham cursos, inclusive mesmos cursos que eu. E a pessoa ela não sabia falar sobre a ferramenta. Entende? Ela ia lá fazer um curso, ela acreditava que, eu fiz o curso e eu estou apta a atender. Ok, tá apta a atender. Só que tu precisa te especializar mais, aprofundar mais. Então, se tu é uma reikiana, não adianta só tu fazer um curso de reiki e eu vou aplicar o reiki. Tu vai ter que entender quais as consequências, aí aprender a limpeza energética, estudar mais sobre os chakras, que às vezes tu não vai conseguir aprofundar isso dentro de um curso de reiki, porque tu tá fazendo o reiki, então tu começa a ir buscar um estudo sobre os chakras, daqui a pouco tu vai estudar sobre a aura, daqui a pouco tu vai estudar sobre alimentos, sobre óleos essenciais, sobre chás, por exemplo, que ajudam nesse equilíbrio dos chakras, e tu vai enriquecendo aquele curso de reiki que tu fez. Então, tu vai lapidando aquilo que foi um pilar inicial, um pilar primário. E nessa experiência que tu vai fazendo, tu vai amadurecendo, tu vai criando autoridade, porque daí já há um tempo estudando aquilo, e tu vai mostrando a transformação. O que acontece hoje? É um curso atrás do outro, sem aprofundar, todo mundo no raso. E depois a pessoa ela não entende por que ela não está prosperando. Depois ela não entende por que o dinheiro não vem. Por quê? Porque é uma coisa rasa, sem sentido, sem profundidade. Ela quer parecer, é um mundo virado para ela. E quando a gente trabalha, o nosso mundo é nem só trabalho, é em todas as relações. É um mundo virado para o outro. Dentro da nossa vida, a gente sabe quem é, olha para cá. Mas no momento que a gente serve, eu tenho que enxergar o outro. Então é muito comum, e não cometam esse erro, por exemplo, se vocês têm um serviço, se vocês têm uma mentoria, se vocês têm algum acompanhamento terapêutico. Saiam dessa ideia de que, por exemplo, assim, eu vou fazer um combo e eu vou oferecer um atendimento, que é um pacote, porque eu quero benefício para mim. Eu preciso garantir um valor do pacote. Tu acha que alguém vai realmente te reconhecer dentro desse lugar? Porque tu só quer vender o pacote por causa do dinheiro que tu vai receber, porque tu vai receber mais. Tu entende que isso não é servir e tá muito longe de ser um propósito, e é uma ideia imatura, infantilizada de uma menina e não de uma empreendedora, de uma menina que só pensa no próprio umbigo e que está presa numa sobrevivência, que é o foco sou eu. Mimimi, né? O mi é da onde veio a expressão mimimi, porque daí o resultado disso é o quê? Uma frustração, porque tem um tom narcísico nisso,
eu não estou servindo a nada, eu tô super desconectada do espiritual, eu tô pensando em quem vai me assistir, eu tô pensando quanto eu vou receber, eu tô pensando o que eu faço da minha vida, porque eu preciso me garantir. Não é um servir para fora, não tem força, não tem base isso. Isso vai acontecer por quê? Porque tá numa postura psíquica imatura. E isso já responde, assim, 80% do porquê quando tu te pergunta, eu não prospero, o dinheiro não vem com força, não vai vir, não vai vir. Porque não tem base, não tem propósito nisso aí. Até porque a busca por propósito, muitas vezes é para eu me sentir bem. E às vezes tu servir para alguma pessoa é tu dividir o teu conhecimento, passar a informação, fazer ali algo que serve para todo mundo. E às vezes tu vai estar cansado, às vezes tu não vai estar muito afim, às vezes tu vai ter que responder coisa que, sei lá, para ti pode ser bobo, mas está servindo. Isso as pessoas, né? Tu tá enxergando as outras pessoas, tu tá compartilhando informação. Então, às vezes, o mínimo que tu faça e seja com essa intenção é muito mais válido quando tu bota o teu ego e fala assim, eu vou mostrar que eu me esforço, que eu me sacrifico. E aí fica aquela necessidade de mostrar. Olha o quanto eu conquisto, né? E aí tu nem percebe que tu tá conquistando a base do sacrifício. E aí tu tá sempre aqui, ó, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, e tu não tem sossego no teu coração. Porque tu acha que tu faz tudo isso sozinha. Isso é a postura do feminino, que ele tá ferido, né? Porque ele tá sem base. Ele não se sente seguro, ele não se sente amado e ele busca uma orientação. Ele tá perdido, ele não tem essa orientação. Então, o que acontece? O foco é todo para si. Por quê? Como que é a criança, quando a gente fala para ela que ela não tem aquele ego desenvolvido, que ela acha que é a extensão da mãe? Primeiro que a criança, ela fala em terceira pessoa. O nenê, ela não sabe que é ela, né? Então, depois, ela acha então que tudo tem que ser para ela. Quando a gente fala assim, presta teu brinquedinho para uma amiga, a criança vai falar, não, ela chora. E aí entra a ignorância do adulto, né? Porque não entende que dentro do cérebro da criança, a criança ela é imatura para entender que aquele brinquedo vai e volta, que ela não vai ficar sem. Para a criança é como se ela estivesse perdendo um pedaço dela. É a mesma coisa quando a mãe vai, né, ou trabalhar, ou o bebê fica na creche, ou fica com alguém, ou tem uma babá, que ela rompe esse vínculo, né, que é necessário, que é biológico, que é algo muito importante para a criança nos primeiros anos de vida, que é essa presença materna para ela desenvolver um apego seguro e saudável. E se ela não tem isso, ela desenvolve outras coisas, né? O apego desorganizado, o apego evitativo, ela fica presa nos traumas. Então aí quando eu vou empreender, a criança demora 6, 7 anos para entender que é um indivíduo. Sim, por volta dos 6 anos. A criança ela é linear, né? Então, daí quando a gente entra ainda naquela fase da adolescência, que a gente começa a entender que a mulher é cíclica. Então a gente tem muita energia, a gente investe muita energia, né? Os chakras da criança, eles estão sendo desenvolvidos também, o emocional daquela criança, é toda programação. Então toda programação que é equilibrada, assim como todo desequilíbrio, que é uma coisa que a gente... Por que hoje fala tanto em criança interior? Fala tanto criança interior, porque tudo que a gente aprendeu na infância ainda tem coisa pra gente resolver em desequilíbrio. Pra gente pôr ordem neste caos, né? Então, por que quando a gente tem problemas financeiros, por que a gente tem problemas de empreender? Porque essa postura tá ainda virada pro eu e não pro reino de nós. Porque o propósito, porque o servir é o quê? Eu sendo eu não sei quem eu sou. Então, quando eu não sei quem eu sou, eu preciso desse destaque. Então, eu vou em busca do quê? De parecer. Eu não sei ao que eu sirvo, a quem que eu sirvo, quem eu ajudo. Eu não consigo decidir por mim. Eu não consigo ter clareza, porque me faltaram esses pilares, né?
Então eu fico escorada numa identidade que não é a minha. Eu fico escorada num personagem, né? Que a gente chama de persona. Então, às vezes a gente vai... O que ensina muito pra gente no marketing? Ai, tu é a tua persona transformada. Só que quem é essa persona transformada? É a heroína. O primeiro estágio de quando eu vejo que tem poder fora, que não tem poder fora, que tem poder dentro. A heroína dentro de mim é aquela que queima as pontes, que fala assim, não, só um pouquinho, mas eu existo aqui. Eu tenho escolha, eu quero fazer uma coisa diferente. Ela começa a olhar para as lealdades, ela começa a olhar para a família, ela começa a olhar para a vida dela e pensar assim, isso aqui eu não quero. Ela vê a postura de salvadora dela. Então ela faz o primeiro movimento de rebeldia. E aí ela se sente muito poderosa, porque ela estava muito tempo impotente, né? E nesse momento ali é onde as coisas vão balanceando e calibrando para que ela entenda definitivamente que é um processo de individuação e que ela vai passar por várias partes arquetípicas ali para ela conseguir se encontrar com a parte mais crua dela, que é a essência, né? E isso essa mulher ela só vai entender quando ela parar de, quando ela entender que quando ela olha para si e ela para de querer que os outros enxerguem ela, dela querer parecer, né? E se a gente vai analisar a internet hoje, a internet ela apoia esse atraso psíquico, porque fala de dor, de dor, de dor, de dor. E essa dor ela ativa o quê? A vítima dentro de nós, a parte impotente. Que quando a gente tá naquela vontade, assim, de tipo assim, de mudar, de ir, de fazer, suga a nossa energia. Porque a gente fala, eu me identifico, todo mundo se identifica com um monte de dor, né? A gente tá vivendo um coletivo, a gente sente o coletivo, a gente tem que aprender a discernir. E é aquilo que eu falei, a presença. Só que ninguém fala assim, ó, fica na presença, diminui o teu ritmo, vai meditar. Quem é que quer meditar? Não, eu tenho pressa, eu não vou meditar. E aí as pessoas pensam que meditar é coisa de gente zen, que a gente... Aí entra o ego espiritual, né? Então, que eu tenho que ser zen. Aí minha cabeça ela é muito caótica, eu não posso meditar. Aí que tu deveria, né? Tem muito tabu, tem muito deboche, tem muito julgamento, porque acho que tipo assim, agora eu vou ser uma pessoa zen. Eu entro dentro desse mundo das terapias e da consciência, nunca me considerei uma pessoa zen. Inclusive, sou uma desbocada. Inclusive, tenho zero paciência para muita coisa, né? Sou uma rebelde assumida. Mas isso me ajudou a desenvolver tanto inteligência emocional como espiritual. E eu entender que eu não preciso reagir a tudo. Que esse meu desejo, às vezes, ele existe, mas que eu não tenho que sucumbir a isso, né? E dessa forma, onde eu consegui me organizar internamente, de eu saber o que e a quem eu respondo, aonde eu invisto a minha energia, aonde eu me desorganizo, essa maturação psíquica que é o quê? Cada vez eu sou mais dona de mim. Quanto mais dona de mim, mais eu retenho essa energia, né? Que agora uma nova frase foi desbloqueada, né? Nesse nosso nicho aqui, que tá muito famosa, que é antes era alma, né? Antes era propósito, agora é sustenta. Sustenta a identidade, né? Que também é uma coisa de superioridade e inferioridade. É uma palavra usada, né? Mas o que é esse sustentar? Esse sustentar é entrar em estado de rebeldia para fazer aquilo que tu quer. Para tu bancar. Então, se eu quero o A, é A que eu quero, A que faz sentido para mim. Mesmo que alguém fale, não, A não tá mais na moda, agora é B. Aí tu fala, não, mas eu acredito no A, sabe? E tu ir até o fim, ou quando fala, isso para mim não dá. E aí, alguém fala assim, repensa isso. E aí tu pensa assim, será? Por quê? Tua energia tá fora. Tua energia tá fora. Então, agora... A nova palavra da moda é sustenta, sustenta. E aí isso entra dentro de um ego também, porque eu tenho que sustentar. E aí a gente entra para uma linha de orgulho, de arrogância. E sustentar nada mais o quê? Banca aquilo que tu quer. Seja vista. E o que mora dentro de uma pessoa ferida? O medo de ser vista, o medo das próprias necessidades.
O medo dela, de alguém olhar, e ela morre de medo do quê? De falar que, tipo assim, eu vendo porque eu tenho uma coisa boa, eu transformo, mas é por dinheiro também. Todo mundo trabalha por dinheiro, né? Só que a gente escolhe o quê? Fala em propósito, que parece que é uma coisa de desapego. Ai, é um propósito que eu tenho, sabe? Eu nem queria dinheiro. Mentira! Para de ser cínica. Quer dinheiro sim, todo mundo quer. Só que qual é a nossa escolha? Eu sei que precisa de trocas. Dentro dessas trocas, eu vou escolher algo que me nutre. Então eu vou escolher um trabalho no qual eu sou feliz. E se eu trabalhar 24 horas por dia, eu vou ficar feliz, porque quanto mais dinheiro eu recebo daquilo que eu dou, daquilo que eu entrego, daquilo que eu faço, mais energia eu tenho, mais eu vivo a minha potência. Porque eu tenho reconhecimento, porque as pessoas vêm atrás de mim, porque elas veem naquilo que eu sou boa, naquilo que eu me dediquei. Entende? Então eu odeio muito essa palavra, o sentido da palavra que começaram a falar, né? Empreender com alma. A alma é o desejo. E é o desejo do quê? É o desejo de ter dinheiro. Então a pessoa ferida, ela já começa com esse medo de falar que ela quer dinheiro, que ela quer cobrar tal valor. Ela não se autoriza o desejo, porque é sempre aquela brincadeira, mamãe, posso ir? Então ela, dentro dela, ela tá buscando assim, será que a minha mãe aprovaria essa minha postura? E aí muitas das terapeutas, elas não conseguem prosperar porque elas estão buscando aprovação. E aí entra esse monte de pataquada, é venda sem vender, faça isso sem fazer, e apoiando uma mentira. Quem mente não cria. Então assuma que quer dinheiro, sim. Eu quero dinheiro. Só que eu posso escolher. Eu tenho autonomia e livre-arbítrio hoje dentro da minha consciência que eu posso escolher fazer uma coisa que não me sacrifica. Eu não vou me vender por um salário de CLT se isso não me nutre. Eu sou capaz de criar uma realidade dentro daquilo que eu amo e prosperar dentro disso. Por quê? Porque eu não estou dentro de uma identidade ferida. Eu estou dentro da minha autonomia energética, que agora é a nova palavra da moda, sustenta. Sustenta isso que tu é. Sustenta. Sustenta o teu trono. Entende? Que é o quê? Banca as tuas escolhas. Assume o teu BO. Arca com as consequências daquilo. Só que as pessoas, elas têm medo do erro, elas não querem arcar com as consequências daquilo. E assim, quem não arca com as consequências não está disposta a acessar a vida. Porque a vida, o que é a vida? Dentro dessa dinâmica infantil, inocente na cabeça de uma empreendedora, ela tem o quê? Que ela vai ser boazinha. E ela vai ser muito querida, muito boazinha, todo mundo vai amar ela e por isso vão pagar. Ela ainda olha o dinheiro como presente ou castigo. E não como consequência de uma coisa que eu tenho, né? Nath, você não acha que o nicho terapêutico tem essa ideia de desvincular o material? Total. Total. Desvincula, não valoriza o dinheiro. Exatamente, é aí que tá o erro. Né? O que eu falei no começo. Se eu sou, por exemplo, uma cabeleireira, uma manicure, uma dona de loja, é justo que pague por uma roupa. Mas quando a gente tá falando de energia, que é uma coisa extremamente sagrada, gente, não é todo mundo que tem essa habilidade de reconhecer o energético, de reconhecer padrão, de olhar pro psíquico, de ver as pessoas, de perceber. Né? Muita gente consegue, muita gente é intuitiva, né? As pessoas veem isso como um poder hoje, né? Pode ver assim as conversas das mulheres, a minha intuição, ela nunca falha. Aí aconteceu uma coisa impressionante. Tu sabe que eu tive uma percepção, eu sonhei, te juro, juro. Gente, o poder é sobrenatural, extrasensorial da mulher é poderosíssimo. O útero da mulher, ele é um portal espiritual poderosíssimo. Só que a mulher, ela não entende do potencial. Por isso que muitas reclamam, por isso que muitas ficam nesse vitimismo. Porque elas têm medo de acessar essa parte potente e o medo de perder o cuidado. Porque daí ela acha que a fragilidade dela, ela confunde as coisas, porque ela acha que estar frágil e ferrar a vida é o certo, ao invés de ter potência. Então a potência é o quê? Se apropriar desse lugar, inclusive financeiro,
né, de bancar aquilo que ela quer. Se eu quero um carro, eu crio dinheiro para um carro. Se eu quero uma casa, eu crio dinheiro para uma casa. Se eu quero um relacionamento legal, eu crio para ter um relacionamento legal. Eu me torno uma pessoa fantástica que as pessoas querem estar comigo, né? E aí ela cria essa realidade porque ela é capaz de criar, de transmutar. O útero é um órgão poderosíssimo, a energia sexual é uma energia poderosíssima. E se a mulher soubesse dessa informação, um nível muito aprofundado, ela pararia de ser tão tapada e acessaria essa energia da energia sexual, que é o quê? Eu deixo o prazer fazer parte da minha vida. Então eu começo a ter a clareza e o discernimento de entender que me esforçar, me sacrificar, negar o prazer, querer dar conta de tudo, antecipar a necessidade de todo mundo, olhar para todo mundo antes de mim, é uma burrice tamanha e que leva ela à pobreza total. Porque ela nutre todo mundo e ela não usa aquilo para recarregar ela. Então ela tá cansada, ela fica exausta. É uma coisa que tipo assim, ai, se eu não estou exausta, eu não estou pertencendo, eu não estou sendo igual às outras mulheres. Eu não tenho conversa com as minhas amigas nesse lugar. Ela não consegue se apropriar deste lugar de soberania. Ela não consegue se apropriar desse lugar aonde ela fala: essa vida é medíocre e eu não aceito. Eu não aceito. Porque o medo dessa mulher ferida é o quê? Ela tá sempre na superioridade, no orgulho. Por isso que ela não aceita receber. Porque ela só tá na doação. Então, para ela é algo secundário o dinheiro, apesar dela desejar. Então, ela prefere ficar naquele lugar de tipo assim, um dia eu vou conseguir. Como se ela ficasse assim, algum dia Deus vai ter pena de mim. Deus vai ter pena de mim e Deus vai olhar pra mim e vai dizer: olha como você sacrificou. Não existe isso. Ele quer o quê? Ele te fez de um jeito, de qual esse jeito é o jeito que tu prospera. E tu fica negando aquilo. Tu fica negando. E aí tu vai buscando coisas fora. Aí daqui a pouco tu acredita que o teu valor tá naquilo que tu faz. E naquilo que tu tem. E não naquilo que tu é. Porque tu vai deixando de olhar pra ti, deixando de olhar o quanto os teus valores, o quanto o teu trabalho, o quanto aquilo que tu entrega, aquilo que tu é, aquilo que as pessoas reconhecem em ti tem valor. E tu desmerece, né? Entra, eu sou humilde. Deus não quer humildade de ti, né? Falsa modéstia, na verdade. Ele quer humildade, ele não quer falsa modéstia. Ele quer que tu seja humilde, mas o que é ser humilde? É tu baixar a tua guarda pra confiar e não querer fazer tudo sozinha. Não, faço tudo sozinho, do jeito tudo sozinha. Não. É tu baixar a tua guarda pra confiar. Tu baixar a tua guarda pra deixar as coisas virem, entende? Só que a mulher, ela tem medo dessa potência, por quê? Porque ela acredita que se eu for isso aqui, se alguém vê essa potência em mim, eu nunca vou poder mostrar uma vulnerabilidade. E aí ela tem medo, porque essa vulnerabilidade ela pode ser usada contra a arma. Ela não acredita na força dela de se proteger. Então ela escolhe um lado. Ou eu sou aquela mulher empoderadona, e aí eu entro no masculino e esse masculino me devasta, que é a guerreira, a face da guerreira. Ou eu entro na boazinha, a fala mansa, a namastê, a que tem a vibe de menininha, né? Que ela é doce, que ela nunca dá uns arranca-rabo, a raiva dela é contida pra dentro, ela vê uma força fora, ela vê uma potência fora, e ela tá sempre assistindo a vida dos outros. Um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou ser assim. É tudo muito sacrificial, né? Ela acredita que ela tá impotente, então ela aprendeu e ela aceitou na vida dela que, tipo assim, ela tem menos sorte. Então, se ela tem menos sorte, ela precisa de mais sacrifício. Ela não consegue ter uma vista panorâmica, porque o emocional dela não está amadurecido, ela não enxerga o padrão que ela tá presa. Isso não é um problema, isso poderia ser facilmente resolvido quando ela enxerga o padrão.
a dor do qual ela tá congelada, e nesse congelamento é como se todos os dias... Sabe aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? Com a Drew Barrymore? Que ela dorme, esquece, e aí o namorado dela, todos os dias, ele tem que ter uma criatividade pra mostrar pra ela que ela tem que se apaixonar por ele. Todos os dias, todos os dias. Vocês têm noção, gente, que quando eu falo assim, tem que ter gestão de tempo, tem que ter organização, tem que ter uma rotina. Vocês têm noção que isso é a coisa mais burra da vida da gente? Porque o cérebro, ele começa a se acostumar com rotinas e ele estagna. A gente não foi feito para ter rotina, a gente foi feito para ter uma vida fluida mesmo, assim, sabe? Todos os dias eu tenho que quebrar a rotina. Por que que às vezes a neurociência manda assim, ó, escova o teu dente, né, pra modificar o lado contrário do cérebro dominante. Normalmente o nosso cérebro dominante é onde a gente tem a nossa mão dominante. A maioria das pessoas são destras, né? Então se tu é canhota, tu começa a usar a direita. Se tu é destra, tu começa a usar a esquerda. O que que a gente faz sempre? Automático. Escova o dente com a mão dominante, toma o café com a mão dominante, lava primeiro o braço, né? Pega o sabonete com a mão dominante. Porque é fácil. Pra gente quebrar um padrão, o que que a gente faz? Faz isso com a mão esquerda, vai ter um pouco mais de dificuldade. A gente tá quebrando um padrão, a gente tá fazendo o outro lado desenvolver, escrever, o outro lado do cérebro desenvolver. Se a gente sabe disso, logo a gente chega à conclusão de que ter uma rotina todos os dias é burrice. Mas aí alguém falou, eu não penso por mim, né? Alguém falou. Agora vocês vão pensar nisso. Agora, se vocês quiserem, vocês vão parar pra analisar. Se fizer sentido pra vocês. Senão vocês vão continuar ali, assim, tipo, umas múmias paralíticas pensando nisso. E vão estar sempre correndo atrás de quê? De dinheiro. Porque não tem autonomia interna. Não tem. Tá sempre esperando que alguém traga uma consciência. Tá sempre assistindo uma coisa para que alguém fale alguma coisa que ressoa. Sendo que se tu parar para te analisar, tu vai ter várias consciências para dividir, várias outras consciências para entrar em ressonância. Vai ter muitas outras coisas, muitas coisas vai nascer de ti. Vai parar de manifestar o mesmo. Manifestação, ego, memória e mente. Criação, inspiração e criatividade. Da onde vem inspiração e criatividade? Do movimento. Sabia o que é aterrar? Não é só botar o pezinho, as patinhas na terra. É conversar. É através da voz. É através dos 4 elementos, né? Então, o ar, que é a voz. O corpo, que é a terra. A dança, que é a água, as emoções. E o fogo, que é a libido. Que é o ato sexual também, né? Então, que é onde tem essa potência. Então, sabe que a maioria das pessoas que eu atendo com a mesa, mulheres, elas estão sempre com o elemento fogo em desequilíbrio, porque elas excluíram o prazer da vida delas. Então, uma rotina cansativa, que é o quê? Que a pessoa acredita que é através do esforço. Ela não para analisar que, tipo assim, a vida toda fazendo isso não me trouxe um resultado. E aí ela acredita que é dando mais. Mas sabe que esse movimento de energia para romper o padrão, vocês já pararam para pensar que é muito mais difícil vocês aceitarem a riqueza, a prosperidade, a felicidade. Tu tem que demandar muito mais energia para sustentar esse lugar de felicidade. E vocês são muito mais entregues à derrota. Tipo assim, ai, não tá bom. Mas eu já conheço, não tá bom, então eu tô aqui, bem confortável onde não tá bom. Eu tô bem confortável aqui no conhecido. Quando eu começo a dizer, não, mas isso aqui tá muito bom. Isso é uma ameaça pro meu sistema nervoso. Por quê? Porque é uma sensação nova. Eu vou ter que demandar uma energia para me acostumar com esse novo patamar de vida. Isso é uma ameaça, isso parece perigoso. Isso é um comportamento novo. Isso é um lugar que eu preciso me desenvolver, e me desenvolvendo neste lugar, eu movimento essas moléculas. Eu dou um salto quântico dentro de mim.
Mas eu vejo isso como, não, isso aí não. Eu me preparar para algo gostoso, jamais. Eu vou me preparar para esperar o pior, para derrota. Então eu vou aqui, ó, eu vou vir cheia de gás. Eu vou pegar o meu subconsciente, ele vai lá buscar uma coisa, porque eu não domino ele. Então ele vai me trazer uma coisa que é o que tá aqui no coletivo, e esse coletivo tá dizendo que é: manda bala, vamos dar-lhe. Força, foco e fé. O adulto precisa fazer o que precisa ser feito, mas aí a avaliação do que precisa ser feito. Eu tomo algo como verdade. O que precisa ser feito? Eu me esforçar, eu me sacrificar. Eu ficar bem cansada mesmo, enquanto todo mundo tá dormindo eu tô estudando, eu tô postando na academia que tá pago. Já viu que os teus resultados, quando não tem prazer, eles são muito mais doloridos e difíceis? Por quê? Porque eu tô fazendo um processamento dentro de uma energia densa. Quando tá fluido, quando tá alegre, é um processamento sutil mais rápido, ele conecta mais rápido com o que é sutil. Entende? Então a mulher ferida dentro dessa dinâmica do empreendedorismo, ela vive nessa dor de não ter dinheiro, de não empreender. Por quê? Porque ela não quer abrir mão daqueles renunciar aquelas coisas que não levam ela para um estado maior, para um lugar que já tá pesado, duro, dolorido, fazer uma coisa diferente para levar ela para um estado diferente. E ela sabota isso. Aí ela tem essa clareza de que eu tenho a síndrome da impostora. Ela já começa dizendo que tem. Então é porque ela gosta. É porque ela se apropriou daquela identidade. E ela vê vantagem naquilo. Eu tenho a síndrome da impostora. Então ela sabe que a impostora é como se ela saísse de dentro do baú. Coisas boas estão acontecendo. Uhul! Oi, a impostora chegou. É uma entidade que desce nela e ela fala: ah, então agora aqui eu não vou poder fazer mais nada, porque a minha identidade impostora chegou e eu preciso aplaudir. Eu preciso contar pra todo mundo: ai, amiga, a impostora chegou. Ai, tu sabe como tá difícil as coisas, né? Aí a amiga, que ela já sabe o padrão da amiga: ai, amiga, pois é. Ai, a minha impostora também chegou, eu não aguento mais essa vida. Pois eu não aguento também. E aí elas ficam ali botando energia pra reclamar disso, ao invés de falar: como que a gente vai mudar? Chega, vamos tirar essa calcinha da bunda agora. Entende? E aí vem a inveja, que daí a gente fica assistindo as outras pessoas e aí acredita que se eu copiar o outro eu vou ter o mesmo resultado. Não vai. Ou eu paraliso. Por quê? Porque é uma ameaça pro sistema nervoso. 3 dinâmicas: fuga, congelamento e luta. Eu tô lutando, me esforçando. Eu tô fugindo, me escondendo. Então, a mulher ferida dentro dessa dinâmica, ela faz o quê? Ela se retrai, ela se esconde. Então, ela desaparece muito tempo. Ela não dá pausas, ela não descansa, ela não sabe o seu ritmo, o seu limite. Ela vai pra dentro pra ficar sentindo aquela dor. Ela não sabe. Então, às vezes, ela fica 1 ano dentro de uma catarse. Por quê? Porque ela luta com aquela coisa que quer sair. Ela dizer: aqui me dói. Eu não aguento mais essa miséria. Eu não aguento mais essas escolhas que eu tô fazendo. De cobrar pouco. Por que eu faço isso? Eu gostaria de prosperar. Aí é aquela identidade. Ela chora só um pouquinho assim. Uma ideia de que ela é impotente, e aí ela continua se enganando, dizendo que tipo assim: não, eu vou ser persistente. A gente tem que ser persistente, mas a gente não tem que ser boba. Entende? Tem que ser boba, não tem que se perder de si. Não tem que se anular. E aí o medo dela é o quê? Eu vou me esconder. Então ela não fala das crises dela, ela não fala dos medos dela, ela não fala das coisas, porque ela tem uma reputação, mas é uma reputação mentirosa. É uma coisa que ela tem medo da vulnerabilidade, porque ela acredita que se ela tiver crise, se ela tiver problema, ela não vai poder mais fazer uma jornada da prosperidade. Afinal, ela é a prosperidade, mas ela não é a prosperidade. Que ela só tá fazendo, às vezes, a jornada da prosperidade porque ela tá precisando de dinheiro. Entende? Então, assim, e isso não é o problema. Porque eu tô entregando alguma coisa pra devolver de volta. Só que isso, ele vai vir em escassez, sabe?
vai vir escassez. Por quê? Porque eu tenho um pico ali de força e eu uso aquilo ali. Então não é uma coisa que tem raiz, sabe? Porque eu posso ter um problema, posso ter uma dor, eu já sei como eu resolvo aquela dor dentro de mim e deu, aquilo se resolveu. Só que quando a gente fica apegada a essa dor, nessa identidade ferida, aquilo não sai de mim nunca, não sai de mim nunca, não sai de mim nunca. E aí eu também não busco ajuda, eu também não sei como sair daquilo, eu quero resolver tudo sozinha, porque eu não posso expor isso, né? Que eu tenho muito julgamento sobre aquilo, eu entro num lugar devastador que me machuca e eu não consigo prosperar, percebe? E a gente sempre vai... A grande questão é que para sair disso, não é mais um curso, não é uma live às vezes que eu vou assistir, é eu entender o meu padrão. Qual é o padrão que eu estou presa aqui, né? Isso eu comecei a ver muito e entender muito também da parte energética, entender muito desses movimentos de alma dentro do meu curso, né? Do meu curso não, mas do meu atendimento com a mesa. No curso eu ensino, né? Mas dentro da minha mesa, desse sistema que eu criei do despertar da potência. Porque se eu tenho um comportamento, eu preciso entender o que me leva ao comportamento. Qual é a ferida, o que eu tô ignorando e o que eu tô fazendo porque a prosperidade não vem. E pasmem, gurias, é coisas bobíssimas, é coisas assim, ridículas, né? Por que eu falo que é ridículo? Porque é uma coisa que tá lá, que é uma coisa óbvia. E às vezes a gente fica procurando pelo em ovo, né? A gente fica procurando, não, porque eu acho que isso aí é quando aconteceu, porque eu acho que eu não sei o que aconteceu lá em 1900 e Guaraná com rolha. E não é. É um comportamento super atual, que às vezes não é nem ancestral. Então, ali dentro dessa dinâmica da mesa, a gente vê quais energias que eu tô respondendo. Eu tô numa ferida infantil, ou eu tô naquela crítica, eu tô com o meu masculino aqui, devastador, me maltratando. Qual é o elemento que tá em desequilíbrio? Me falta o quê? O fogo, me falta a água, me falta o espiritual, me falta acessar minhas emoções, acessar o meu corpo físico. Às vezes a gente não entende qual é o elemento, aonde a gente precisa de movimento, né? E o que tá no inconsciente? Qual o padrão que eu tô respondendo que eu não tô vendo, né? Então, dentro do meu atendimento ali do Despertar da Potência, a gente vê isso. Por isso que eu falo, o negócio de vocês não tem um problema, ele tem uma ferida. O teu problema financeiro, ele não é um problema, ele é uma ferida. Eu tenho uma ferida na minha relação com o dinheiro. É assim que vocês têm que falar a partir de hoje. Ai, problema financeiro. Ai, eu não prospero. Ai, eu não prospero. Não é que tu não tenha capacidade de prosperar. Existe uma dor. É a mesma coisa que tu ter uma bolha no pé. Aí tu vai dizer o quê? Se eu botar um sapato, vai me machucar. Né? Aí tu vai dizer, eu tenho uma bolha no pé. Tu não vai dizer, não posso usar sapato, porque eu tenho uma bolha no pé. É uma bolha no pé que dura o quê? 40 anos? Não. Eu preciso tratar essa bolha no meu pé para que eu calce um sapato. Ou tu vai aceitar que, tipo assim, eu tenho um problema de calçar sapato porque a minha bolha no pé tá aqui. Eu tenho que ver quem é. Eu vou olhar pro pé de quem? Eu quero que o meu pé seja igual ao de quem? Não existe isso. Ai, meu pé é 37, eu gostaria que ele fosse 35, eu vou arrancar uns 2 centímetros do meu dedo. Não, tu vai buscar um sapato do teu tamanho, que seja do teu gosto. E aonde ele não te machuque. Mas tu vai precisar olhar. Tu vai querer ficar cabendo no número 35 se o teu pé é 37? Não vai, não vai. É a mesma coisa em todas as relações. Se tu tem problema financeiro, se tu tá com problema no teu trabalho, se tu tá com problema em relacionamento com a tua mãe, com o teu pai, na tua família, com o teu marido, com a tua mulher, enfim, é uma ferida. Tu precisa olhar e dar nome para essa ferida e tratar esta ferida. Tratando essa ferida, a consequência vai ser o fluir daquilo ali, o desenrolar daquilo ali, que é um processo. Que é uma escolha, uma renúncia ou uma manutenção de alguma coisa que tu tenha que fazer, percebe? É parar de buscar mais uma resposta. Alguém que vai me trazer a resposta. A resposta, ela tá dentro de ti.
Tu tem que identificar o padrão que está te levando a uma dor. Tu tem que identificar como que é o teu comportamento que tá te levando sempre para a mesma coisa. O dinheiro não fica. Eu não consigo cobrar mais. As minhas clientes, elas não estão nem aí. Isso e aquilo. Entende? O que dói em mim que está me levando a me alinhar a esse padrão, porque a vida, ela tá querendo me mostrar a resposta disso, a solução para isso, né? E aí é isso, minhas queridas. O que eu quero trazer para vocês? Eu quero que, se vocês têm vontade, tá? Seja de passar por um atendimento para entender essa dinâmica da ferida do negócio da vida de vocês, se alinharam com isso. Ou se vocês estão pensando assim, nossa, eu quero trabalhar com uma ferramenta assim, que é um sistema que me mostre o padrão de qualquer coisa para eu atender no meu trabalho, sabe? Não é assim, vou investir mais um curso para ver se eu fico... Não. Eu quero definitivamente ter a responsabilidade de olhar para o padrão e eu poder trabalhar nele, mas eu ter clareza. E eu parar de ter a fantasia de que as coisas vão vir de fora do externo. Eu me responsabilizo, eu olho pra cá e eu vejo o meu padrão e eu já sei como desenrolar isso. Aí tu vem pro treinamento. O treinamento do Despertar da Potência é o quê? É uma mesa de liberação emocional que a gente trabalha nos todos os níveis. Então a gente vai trabalhar no corpo físico, porque a gente vai fazer um movimento de liberar a emoção no corpo. A gente vai trabalhar no nível psíquico, porque tu vai enxergar o teu padrão, e no nível multidimensional, porque a gente vai trabalhar ali dentro dessa dinâmica de outros níveis que a gente não enxerga, né? Em pontos de emoção reprimida, tu vai entender o que tem no teu corpo de coisa reprimida, de emoções não processadas, tá? E dentro disso tu vai poder oferecer isso para as tuas clientes. Aquela coisa da cliente já sair bem do atendimento. Por quê? Porque a gente liberou espaço. Libera espaço. Liberou espaço é o quê? Saio do senso de inferioridade. E a minha potência, ela começa a despertar. Porque eu me aproprio da minha escolha. Eu vejo aquilo. Enquanto eu não dou nome para aquilo que me dói, aquele problema não existe. Aquela situação não existe. Ela só existe no momento que eu dou um nome pra ela. Então, às vezes, tu sabe que tu te sente culpada, mas tu não entende que é a culpa que não tá te deixando prosperar. Enquanto tu não entende que é a culpa que não tá te deixando prosperar, a culpa não é um problema. Ela não existe. Tu sente, tu acha que é normal, tu acha que aquilo tá tudo bem. Mas enquanto tu não entender que a culpa, muitas vezes, que não tá, que ela é a consequência de tu não acessar o dinheiro, os pagamentos, os clientes, enquanto tu não der nome pra isso, tu não sabe, é a culpa. Esse problema não existe na tua vida. Isso aí tá alheio. Tu sabe que tu sente, tu acha que é normal. E aí tu vai te distrair procurando outras coisas. Porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu não sei o que, blá, blá. E aí tu coloca esforço em alguma coisa. Sendo que quando tu tem um nome pra isso, é a culpa, a consequência de tal coisa na minha vida. Tu tem essa aliada, percebe? E o treinamento do Despertar da Potência é exatamente pra isso, pra dar nome pra aquilo que tu não sabe nomear, pra enxergar aquilo que tá oculto. Então, é um sistema que ele abrange 3 pilares: a criança emocional, o feminino ferido e os débitos emocionais. O que são os débitos emocionais? É a visão do dinheiro do que eu acho que a vida me deve. É presa nessa identidade do passado, do vitimismo. Então, eu tô num lugar aqui de impotência. Eu tô num lugar de que eu ainda vejo fora. Então, eu tô congelada numa dor da minha criança, tem emoções e medos que eu não estou sabendo dar nome, ela tá oculta, ela tá na sombra, ela precisa de luz, e tem um comportamento meu que me leva a uma escassez.
essa dinâmica a gente trabalha dentro da mesa e dentro do treinamento. Então são 6 encontros semanais, né, um por semana comigo, para que tu aprenda esses pilares, né? E a gente vai falar também, são 4 encontros de aula teórica ali, que eu vou falar sobre as feridas, os medos da criança, o feminino ferido. A gente vai falar muito sobre o útero, né, para vocês entenderem a potência que tem um útero. Sobre a aula do dinheiro, que é a preferida das alunas. E a gente vai falar sobre os elementos, sobre as energias masculina e feminina. E depois a gente vai ter 2 aulas práticas, né? Que é tu te auto-atendendo e tu atendendo as outras pessoas, que aí tu trata qualquer relação. Relação com dinheiro, relação com saúde, qualquer coisa. Se tu tiver uma alergia, tu pode ir ali na mesa e tratar. Qual é a ferida dessa alergia? Quais as emoções dessa alergia? É metafísico. E além disso, quando tu identifica essas emoções, tu aprende a fazer a liberação no corpo. Por isso que eu sempre tiro foto do antes ou depois, porque o rosto muda da pessoa. Ela libera, ela fica mais vitalizada. Então, é uma ferramenta super diferenciada para quem quer atender esse lugar das emoções, né? Quem quer aprofundar nas emoções, quem quer também trabalhar em outros níveis. Então, ela é como se fosse um laudo, né? A pessoa ela vem com uma questão que ela não entende a raiz daquela questão e ela sai ali com um laudo, né? Uma máquina de ressonância multidimensional, que nem eu digo. Porque ela entende o comportamento que ela tá congelada, o que ela está ignorando, a consequência da escassez na vida dela, o que o corpo, quais marcas que o corpo dela guarda. E a gente transmuta tudo isso, libera as emoções do corpo e é fantástico. Eu amo, amo, amo a minha mesa do despertar da potência. Então são 6 encontros e temos 2 vagas ainda para que vocês, que é o que eu consigo atender agora, né? Para quem tiver interesse em fazer esse curso. E quem quiser passar pelo atendimento também, qualquer que seja, né? Nath, eu tô com um problema financeiro, eu tô com um problema de saúde, eu estou com um problema de qualquer coisa. A gente consegue identificar, né? Então, se tu ouviu essa live e tu te colocou aí dentro dessa dinâmica, tu te identificou com isso, marca o teu atendimento para que tu entenda a raiz disso. Entendendo a raiz disso, né? Passa pela consultoria, se tu quer também, Nath, eu quero mudar a dinâmica do meu trabalho. E aí, ali dentro da dinâmica, a gente vai olhar para tudo isso. Vai olhar para onde tu é boa, vai olhar aquilo que é simples, que é fácil para ti, vai parar com aquela coisa de criar conteúdo, coisa que não te enaltece. Sair dessa, tipo, comprar a verdade dos outros, sabe? É tu ficar mais limpa, tu ficar mais alinhada, ficar com aquilo que faz sentido para ti. A gente vai ver a ferida do teu negócio, a ferida da tua vida, a ferida do dinheiro, para que tu consiga trabalhar em volta disso e sair dessa dinâmica. Desenvolver comportamentos novos para que saia dessa dinâmica coletiva de coitadismo e vá para o protagonismo. Entende? Essa frase que tá na moda agora, né? Que agora a alma já foi, propósito já foi, agora é sustentar. Para sustentar, isso uma sustentação energética. Para onde? Eu fecho o meu campo e viro para mim. Não sustentar o quê? Não bancar o quê? Eu vivo para fora. Eu dou, eu tô disponível, eu tô doando, porque eu tô na carência. E aí, isso não é feio, gurias, tá? Porque quando eu vou no médico porque eu tô tonta, ou porque eu tô me sentindo fraca, e às vezes a gente fala, gente, isso não é encosto, vai lá ver se a B12 tá boa, vai lá que a gente já tá velha, vai ver se a B12 tá boa, vai ver se a vitamina D tá boa, que tu não pega um sol, tu não bota 1 minuto essa tua cara no sol, tu só quer estar dentro de casa, tu só quer ficar fazendo conteúdo, só pensa em trabalho, tu descansa um dia, tu acha que tu já te renovou, não te renovou, para de mentir pra ti. Tu tem uma rotina pesada, tu gasta muito da tua cabeça, do teu intelecto, tua vida ela não é prazerosa, então um pouquinho que tu tenha de dinheiro com as consequências do teu negócio, tu acha que a tua vida tá maravilhosa, por quê? Porque a tua dor é dinheiro e tu não consegue entender a dinâmica, isso pode ser modificado, não consegue entender a dinâmica da dor do teu financeiro.
não consegue caminhar para isso. Então, às vezes, tu aceita um espacinho melhor na tua vida e tu acha já que tá bom. E daqui a pouco a vida vai te convidar para, tipo assim, eu acho que não tá tão bom mesmo, eu preciso mudar isso aqui tá pesado, mas eu ainda estou suportando. E aí não tem nome para essas sensações que ainda tu consegue relevar. Que tu gostaria que tivesse um pouco melhor, um pouco mais leve. Mas como não é conhecido para ti, tu acha que tu não tem acesso a esse lugar. A mesa, ela vai te trazer essa retirada de véu, entende? E tu já vai sair dali muito mais leve, muito, com aquela clareza de tipo assim, então se eu trabalhar aqui é isso, né? E tu pode trabalhar com essa ferramenta também. Que aí tu vem pro treinamento. Ou tu vem pro atendimento ou vem pra consultoria. A consultoria é sobre tu e o teu trabalho, tá? E o atendimento é pra ti. Mas todas elas é com o despertar da potência. Tá bom, minhas lindas? Muito obrigada pela presença de vocês. Se tu tá assistindo aqui gravado, tá? E tu viu que aqui dentro da live eu falei sobre as outras lives, tá aqui no feed ou lá no meu YouTube. Aí tu já vai lá, tu já segue o meu canal, que lá tem umas coisas legais também, tem outras lives. E tem a live do masculino e o feminino, tem a outra live que a gente fez semana que vem sobre o poder criativo da mulher. Então, essas lives, uma complementa a outra. Então vai lá e assiste também. E é aquilo que eu falo, divide a Nath com as miglis, né? Tem uma amiga que vocês estão sempre conversando sobre isso, estão sempre se trocando, estão sempre nessa dinâmica aí de dor e tal. Divide a Nath com essa amiga também. Deixa a amiga me conhecer. Vai lá falar, Nath, hoje eu vi uma live tão legal. Olha isso aqui, não sei o que lá. Tá bom? Não me guarde num potinho. Beijo, suas lindas. Até.